Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise rápida vai ser sobre a seleção argentina de Lionel Scaloni, que chegou nessa Copa do Mundo como uma das favoritas, com quase o recorde de jogos invicto, entre as grandes seleções, mas estreou com derrota. Na segunda rodada já estava fazendo conta, já poderia ter sido eliminado já na segunda rodada, mas se recuperou, da derrota na estreia, venceu a seleção mexicana. A gente detectou aí alguns padrões que se repetiram nos dois jogos. Vamos trazer aqui a análise rápida para vocês, beleza? Então, já deixou o like? Tá esperando o vídeo acabar? Tá esperando o vídeo acabar? Vê aí se eu mereço, seu like, sua inscrição, seu compartilhamento com os amigos. E aí você fica ligado também no canal para conferir as análises das outras grandes seleções da Copa. Já soltamos a análise da seleção inglesa, hoje é a vez da seleção argentina, beleza? Então vamos lá. A escalação base da primeira rodada, jogo contra a Arábia Saudita, foi Emiliano Martínez no gol, Molina na lateral direita, Romero e Otamendi na zaga e o Tagliafico na lateral esquerda. Depou e Paredes, os dois volantes. Di Maria na ponta direita, Messi centralizado e Papu Gomes, num primeiro momento, foi o substituto do Lo Celso, que sofreu lesão e acabou sendo cortado da seleção. E o Lautaro Martínez era o centroavante. Vamos entender aqui os mecanismos individuais e coletivos dessa seleção. A saída de três se iniciava com o Paredes recuando entre os zagueiros, beleza? O Messi circulava numa zona mais central, ele era o meio atacante do time, com o Papu à esquerda e o Di Maria à direita. Por vezes era possível notar o desenho do meio campo mudar para um losango. Como o time insistia muito na saída de bola pela direita, e o Depou era o cara que dava muito suporte a esse lado, então o Di Maria estava sempre aberto, e o Papu era quem fazia esse movimento para dentro, se aproximar, sendo o vértice esquerdo do losango. Claro que depois da saída de bola, depois que ele recuava, o Paredes avançava novamente e fazia aqui esse losango no meio campo. Quando a saída acontecia pela esquerda, os mecanismos se invertiam, mas era menos usual. Era bem verdade. O Papu se mantinha aberto, o Depou centralizado, o Paredes sendo ali o vértice esquerdo e o Di Maria era quem se aproximava para poder fazer esse losango. Sem bola, era claramente um 4-4-2. Duas linhas de quatro, o Messi sobrando juntamente com o Lautaro Martínez à frente e os dois pontas recuando na linha dos volantes. Quando um volante do adversário recuava na saída de três, o Depou acompanhava. E aí o Di Maria e o Papu Gomes estreitavam um pouco mais essa linha do meio campo. Então a gente via um desenho mais semelhante a um 4-3-1-2, mas isso aqui era só momentâneo na marcação da saída de bola do adversário. Normalmente quando o adversário faz uma saída de três, no caso aqui o jogo contra a Arábia Saudita, recuando um volante, o Depou era o cara quem acompanhava e encostava nos dois atacantes, no caso no Messi e no Lautaro. Então, esse era um padrão também que ficou bem nítido no jogo contra a Arábia. O time adotava uma marcação mista, se posicionava num bloco médio e os jogadores só subiam pressão quando quem estava com a bola invadia o espaço individual, digamos assim, a zona particular de pressão desse jogador. A gente chama essa marcação de uma marcação mista. O que isso significa na prática? Se a bola está aqui com o lateral direito no campo de defesa, o responsável a marcá-lo é o ponta, mas ele só vai iniciar a marcação quando chegar no espaço que o ponta está designado a ocupar. O ponta não vai subir, não vai ser atraído pela posse de bola do lateral. O próprio ponta vai guardar a posição e quando o lateral ir até ele, ele morde, beleza? Isso é uma marcação mista. É uma marcação que sobe muito pressão, lá na frente e nem joga tão recuado no campo de defesa, beleza? Os laterais da Argentina praticamente não subiam. Quem ficava com essa missão, de jogar mais pelos lados, era realmente os pontas. Então, em apenas uma jogada que eu consegui ver, no primeiro jogo contra a Arábia Saudita, a gente viu o Tagliafico sendo acionado um pouco mais na esquerda aqui, na linha de fundo. E o lateral direito, o Molina, muitas vezes ficava como um lateral base, já que o mais ofensivo dos pontas era o Di Maria e que jogava por aquele lado. O Papu Gomes era muito mais um meia que ajudava o Messi aqui nessa articulação de jogar. Isso aqui também ficou bem nítido naquele jogo contra a Arábia Saudita. Agora,
o Messi ele é um capítulo à parte, né? Porque essa posição, para mim, é a melhor posição pro Messi. A de um meio atacante. Ele nesse jogo regia o ataque como um autêntico enganche, né? Como é chamado, ponta de lança, o meio atacante lá no futebol argentino. Ele pedia a bola dos pés dos volantes, ele recuava o tempo todo, tinha muito campo para correr, tinha sempre aqui a visão de jogo perfeita para poder distribuir os passes, jogava com a cabeça erguida, observava a marcação dos dois lados e do Lautaro também pronto para fazer um passe objetivo ou se projetar à frente, porque não é um jogador que tem a capacidade tanto para articular pelo meio campo quanto para conduzir a bola e invadir a área. É um atacante muito completo, é um cracaço de bola, não à toa, um dos maiores de todos os tempos. Para mim é a posição perfeita, né, para o camisa 10, tem o dinamismo de um ex-ponta, a visão de jogo de um meia e a projeção na área de um atacante. Além disso, o time não trocou tantos passes e apostou mais nas ligações diretas e velocidade dos pontas para avançar. Normalmente, uma diagonal longa de um lateral, zagueiro ou meio campista para o ponta do lado oposto. Numa dessas jogadas, inclusive, a Argentina conseguiu o pênalti, né, no jogo, o pênalti que foi batido pelo Messi, né, que abriu o placar naquela partida. Isso deu tranquilidade para o time do Scaloni desenvolver seu jogo com muito mais naturalidade, porém sofria com a linha alta dos sauditas na defesa. Numa dessas jogadas, como eu disse, o Messi foi acionado, até chegou a marcar o gol, mas ele estava em posição de impedimento. A linha de defesa da Arábia Saudita optou por correr riscos, né, de expor as suas costas, mas se posicionar numa zona bem alta. O que isso implicava a Argentina? Ter mais espaço aqui nas costas da defesa, mas sempre que o passe era feito para o último homem, a linha subia. E aí deixava quem recebia o passe em impedimento. Fosse o Lautaro, fosse o Messi, que também marcou em impedimento. Acho que os dois marcaram, né? O Lautaro marcou 2 vezes, o Messi marcou 1 vez em impedimento. Foram 3 gols anulados só no primeiro tempo. O segundo gol em impedimento sai aos 29, numa bola enfiada pelo chão, quando o Lautaro tenta segurar a corrida para ficar em posição legal. Atacou o ponto futuro justamente o espaço. Estar na linha alta para invalidar os ataques adversários é uma estratégia boa, mas tem seu risco, né, quando você enfrenta ataques rápidos como o argentino. Ainda assim, a Arábia se saiu muito bem nessa estratégia. O terceiro também sai com o Lautaro, após receber um passe do Messi, driblar lindamente o goleiro, mas ele também estava impedido. Aos 35 minutos já eram 7 impedimentos e 3 gols anulados. No comecinho do segundo tempo, veio o castigo, gol da Arábia Saudita, aproveitando o enorme espaço entre o Molina e o Romero numa enfiada de bola. O gol nasceu numa bola perdida do Messi no meio-campo, numa desatenção, né, do meio campo para dar combate e da defesa em se recompactar, diminuindo os espaços entre um jogador e o outro. E a virada veio aos 7 do segundo tempo num golaço. A defesa argentina simplesmente não deu combate, né, no camisa 10 saudita, que ao pegar um rebote de costas se livrou de 4 marcadores, bateu cruzado, sem chance de defesa para o Emiliano Martínez. 2-1 para a Arábia Saudita. Esse foi o placar do primeiro jogo, né, do jogo de estreia da Argentina na Copa. Nesse jogo, nas tentativas de mudanças do Lionel Scaloni, ele chegou a sacar o Papu Gomes, o Paredes e o Romero, entraram o Julián Álvares, o Enzo Fernandes e o Lisandro Martínez na defesa. Com as mudanças, a Argentina passou a ter 2 centroavantes, um volante de maior técnica e menos pegada, porém exige mais do Tagliafico nos avanços ofensivos, uma vez que não tem mais um homem aberto por aquele lado, e sim 2 referências na área. Então, como ficou a configuração da Argentina com aquelas trocas? A Argentina passou a ter 2 atacantes na área e um lateral que fazia esse vai e vem o tempo todo. Beleza? Então o time ficou muito dependente desses avanços do lateral esquerdo, porque já não contava mais com um ponta daquele lado. Aqui esses 2 jogadores com mais liberdade para avançar e o Di Maria para poder dar amplitude, profundidade, velocidade ao lado direito do ataque, beleza? A troca na zaga me pareceu por opção técnica, né, após as falhas dos gols sofridos. A 20 minutos do fim, o Scaloni também resolveu trocar o Tagliafico pelo Acunha. As mudanças, na minha opinião, naquele jogo desorganizaram a Argentina. Àquela altura não tinha mais o placar a favor, nem o controle do jogo. Se o problema no primeiro tempo era a linha alta do impedimento, né, que invalidaram 3 gols, né, do time sul-americano, no segundo foi a desorganização tática, a parte física, né, o time vai cansando, quando você fica mais com a bola, você ataca o tempo todo, você cansa um pouco mais, atacar cansa mais do que defender, e é claro,
teu tempo jogando contra você na estreia de uma Copa do Mundo é sempre um baque enorme. Ainda houve um último momento de abafa, um acréscimo estendido por conta do choque entre o goleiro árabe, né, e um companheiro de equipe, mas a estreia dos hermanos foi mesmo com derrota. Na segunda rodada, na partida contra o México, o Scaloni fez 5 mudanças no time titular, mas manteve os padrões, né, da equipe. Mas só para cantar aqui a escalação para vocês, quais foram as 5 mudanças. Ele trocou os 2 laterais, né? Saíram do time o Molina e o Tagliafico. Saiu do time o zagueiro Romero, que implicou o Otamendi jogar pela direita e não mais pela esquerda. O volante Paredes e o meia Papo Gomes. Entraram respectivamente o Montiel na direita, o Acunha na esquerda, o Lisandro Martinez na zaga, o Guido Rodrigues ao lado do Depou e o McAllister aqui como esse meia ponta. O resto do time foi o mesmo. Os padrões da estreia foram mantidos, mas a diferença foi o que a Argentina encontrou pela frente, né? Se a Arábia Saudita adiantava muito as linhas para deixar o ataque em impedimento, o México se fechava muito na defesa para não dar espaço para os atacantes. Então eles não conseguiam receber a bola livres, com todo aquele campo para correr, como foi no primeiro tempo, principalmente no jogo da estreia. Ainda assim, o primeiro tempo foi de pouquíssimas chances, né, de parte a parte. O México até chutou mais do que a Argentina, 3-1, né, mesmo tendo muito menos posse de bola, só 32% ao longo dos primeiros 45 minutos. O gol da Argentina, o gol que desafoga os argentinos, sai aos 18 minutos do segundo tempo, com o Messi de fora da área, minutos depois do Enzo Fernandes, do Julián Álvares e do Molina entrarem em campo. A tentativa do Scaloni era mudar as características, especialmente do meio e do ataque, com o meio-campista de mais qualidade no passe e movimentação e um centroavante mais posicional, beleza? Depois do gol também saíram o Di Maria e o McAllister. Entraram em campo o Romero e o Palacios. Um meio-campista por outro, mas sai um ponta e entra mais um zagueiro. Nessa nova configuração, o Messi abriu como um ponta direita. Aqui ficou o Palacios. E o time teve um zagueiro a mais. Então começou a marcar numa espécie de 5-2-3, porém um pouco mais dependente dos avanços, né, do lateral direito, do Molina, porque o Messi tem essa tendência de cair para o centro quando tem a bola. Mas não foi uma grande partida esse jogo contra o México. Inclusive, a 5 minutos do fim, sai o segundo gol argentino com o Enzo Fernandes, um golaço batendo cruzado da esquerda para dentro. 2-0 foi o placar dessa partida, que inclusive acabou de acabar. Não foi um grande jogo, muitas faltas no jogo. Pode parecer doideira, mas a atuação da Argentina na derrota da estreia foi até melhor. O primeiro tempo contra a Arábia Saudita foram os melhores 45 dos 180 minutos que a Argentina jogou até aqui na Copa. Vai para a última rodada encarar até aqui o líder do grupo, né, a Polônia. Se vencer, se classifica. Arábia e México também vão para a última rodada vivos, mas com o México respirando por aparelhos, porque só tem 1 ponto em 2 jogos. Já vê aí 2 equipes com 3 pontos e uma com 4. E ela vai enfrentar a Arábia, que é a carne assada do grupo, mas que venceu do grande bicho-papão, que era a própria Argentina. Fato é, a segunda rodada seguida que a Argentina se complica, a segunda Copa seguida que a Argentina se complica na fase de grupos. Se perdesse hoje, a Argentina já estava fora. A gente estava aqui discutindo os motivos da Argentina ter caído fora tão rápido, né, na Copa do Mundo, mesmo chegando com tanta pompa, com tanto favoritismo, campeão da América, toda aquela invencibilidade longa. Lionel Messi na sua última Copa, ele igualou hoje, inclusive, o número de jogos e de gols do Maradona em mundiais. Muita gente está torcendo pelo Messi, por ser a última Copa dele, muito provavelmente, né? Mas muitos brasileiros secando também, faz parte. Eu sou do time que seca, inclusive, mas que no fundo fico feliz, né? Porque eu gosto de ver as grandes seleções sempre avançando. A gente tem mais chances de ver grandes jogos pela frente quando os grandes times vão avançando de fase. Claro que a gente vislumbra, por exemplo, ter um Brasil e Argentina na Copa. Pode ser que se a Argentina passar em primeiro, e tem chance de ainda se classificar como líder do grupo, Brasil e Argentina se enfrentarem na semifinal, claro. Se o Brasil também não se complicar e acabar passando em segundo, mas eu acredito que o Brasil vai liderar seu grupo também. Então, a Argentina chegou à Copa como uma das principais candidatas ao título. Se complicou? Se complicou. Mas nessa segunda rodada já deu aí uma boa recuperada no resultado. O desempenho foi até pior do que na estreia com derrota, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui.
Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!